Inspirai ao Senhor as nossas ações e ajudai-nos a realizá-las, para que em vós comece e para vós termine tudo aquilo que fizermos por Cristo Senhor nosso. Amém. Nossa Senhora do Rosário, rogai por nós. Meus amigos, é uma grande alegria poder estar aqui com vocês para a gente fazer mais um momento de reflexão. Meu nome é Alexandre Ferraz, e a gente queria, nosso grupo, queríamos colocar para vocês agora uma série de vídeos a respeito dos sacramentos. Eu iria iniciar essa série de vídeos sobre os sacramentos, dando mais um contexto geral. Não iria me atentar exatamente em cada especificidade dos sacramentos, e sim um contexto geral. Então, sempre lembrando que nós vamos utilizar do Catecismo da Igreja Católica. Para quem não conhece, deveria conhecer e deveria tê-lo em casa, pois são aquilo que foi revelado por Jesus, por meio da Igreja, está tudo contido aqui. É a nossa fé, nós somos católicos. O catecismo, ele traz várias conjuntos de doutrinas da Igreja, nossa fonte de revelação, não é somente a Sagrada Escritura, é também a tradição oral. E o magistério são os bispos, em conjunto com o Papa, o Bispo de Roma, são aqueles que interpretam a revelação. E também o Papa em ex cátedra que nós falamos. Nós precisamos do aval deles, pela interpretação deles, nós seguimos e assim nós chegamos ao ensinamento correto daquilo que Cristo fez e ensinou. Lembrando sempre que o católico por excelência é aquele que é batizado e que crê em tudo que crê e ensina a Santa Igreja Católica. Assim nos diz São Pio V Papa. Então nós não podemos ter atitude, eu já havia comentado disso com vocês em um outro vídeo que eu fiz um tempo atrás, que nós não podemos ter uma atitude de escolha, de separar aquilo que a gente quer acreditar do que não quer acreditar, do que não é conveniente, sob pena da gente não estar vivendo a fé que Deus revelou, e sim a nosso próprio gosto, fundando uma própria religião, a religião própria que escolhe aquilo que mais convém, aquilo que não convém. Não, nós cremos em tudo aquilo que revelou nosso Senhor Jesus Cristo e continua revelando por meio da Igreja. Então, de início é isso, Lembrando sempre que nós, todos que vamos fazer essa série de vídeos, estamos nos baseando aqui. Às vezes eu não vou pegar tintim por tintim da forma que está escrito aqui, para ficar um negócio mais dinâmico, mas com certeza vai ser o que está aqui. E em algum momento eu vou fazer citações. Então, para a gente entender sobre os sacramentos, nós precisamos voltar atrás, nos diz o Catecismo, que nós precisamos entender um pouco da história da salvação. A perdição começa quando nossos primeiros pais, Adão e Eva, eles rejeitam a Deus. A serpente faz um convite a Eva, faz uma tentação a Eva: sereis como deuses, se comer do fruto proibido. E, em vez de ouvir a Deus, que é nosso amigo, eles preferiram ouvir uma serpente falante. Curioso como o ser humano Nós queremos roubar a glória de Deus, nós somos orgulhosos, Isso é o pecado original. Então, a partir desse pecado original, fomos decaídos. E então, a história do mundo, da humanidade, estava se levando para a condenação, para o abismo. Mas Deus, por sua infinita misericórdia, quis selar uma aliança com o povo. E assim o fez, cumpriu essa aliança com um homem chamado Abraão, do qual nós somos todos descendentes na fé. E essa história de Abraão, do momento em que Deus selou essa aliança com ele, a antiga aliança, está no livro do Gênesis, eu estou aqui com a Bíblia, está no livro do Gênesis, capítulo 22, versículos do 1 ao 18, que foi a parte que eu selecionei para vocês aqui. Eu achei interessante ler, Então,
Depois desses acontecimentos, Deus pôs Abraão à prova, dizendo-lhe: Abraão respondeu: Aqui estou. Deus lhe disse: Pega teu filho único, teu querido Isaque, vai para o monte Moriá, e aí oferecerás em sacrifício num dos montes que eu te indicarei. Abraão madrugou, selou o asno e levou 2 criados e seu filho Isaque. Cortou lenha para o sacrifício e encaminhou-se para o lugar onde Deus lhe havia indicado. No 3º dia, Abraão ergueu os olhos e avistou o lugar ao longe. Abraão disse aos seus criados: Ficai aqui com o asno, eu e o menino iremos até lá para adorar a Deus, e depois voltaremos a vós. Abraão pegou a lenha para o holocausto, colocou-a sobre o seu filho Isaque e ele levava o fogo e a faca. Os 2 caminhavam juntos. Isaque disse ao seu pai: Pai! Ele respondeu: Aqui estou, meu filho. O menino disse: Temos fogo e lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Abraão lhe respondeu: Deus providenciará o cordeiro para o holocausto, meu filho. E continuaram caminhando juntos. Quando chegaram ao lugar que Deus lhe falara, Abraão ergueu aí um altar e pôs a lenha por cima. Deus amarrou seu filho Isaque e o pôs... Depois amarrou o seu filho Isaque e o pôs sobre o altar, em cima da lenha. Então Abraão pegou a faca para degolar o seu filho. Mas o anjo do Senhor lhe gritou do céu: Abraão, Abraão! Ele respondeu: Aqui estou. Deus lhe ordenou: Não estendas a mão contra o teu filho, nem lhe faças nada. Já comprovei que respeitas a Deus, porque não negaste o teu filho, teu único filho. Abraão ergueu os olhos e viu um carneiro enroscado pelos chifres nos arbustos. Abraão se aproximou, pegou o carneiro e ofereceu em sacrifício em lugar de seu filho. Abraão deu a este lugar o nome do seu filho. Abraão deu a este lugar o nome de O Senhor Providencia, pois isso ainda hoje se diz, o monte onde o Senhor providencia. Do céu, o anjo do Senhor tornou a gritar a Abraão: Juro por mim mesmo, oráculo do Senhor, por teres agido assim, por não teres poupado teu filho, teu único filho, eu te abençoarei, multiplicarei teus descendentes como as estrelas do céu e como a areia da praia. Teus descendentes conquistarão as cidades de seus inimigos. Todos os povos do mundo serão abençoados, nomeando a tua descendência, porque me obedeceste. Então, esta é a palavra do Senhor, né? Então, pelos pecados dos nossos primeiros pais, Adão e Eva, nós fomos decaídos e a humanidade se caminhava para a perdição eterna. Porém, Deus, por sua infinita misericórdia, quis selar uma aliança. E um homem de muita fé, que era Abraão, foi o escolhido e correspondeu à graça de Deus. Correspondeu por fé, né? Ele teve uma fé tão grande em Deus que ele ia imolar o seu próprio filho, o seu filho único. Imagine o tamanho da fé deste homem, né? Então, por meio de Abraão, diz a Bíblia, que todos os povos da terra seriam abençoados. Por quê? Porque na descendência de Abraão, que, como diz o Senhor, seria a descendência de Abraão, que seria numerosa como as estrelas e como a areia da terra, daria origem, o seu filho, o único filho de Deus, se encarnaria para que nos salvasse, né, por sua morte. Ou seja, Deus quis entregar o seu Filho único para morrer por nós, para os nossos pecados, né, para
para desfazer aquilo que o pecado original havia feito na humanidade, né? Então, o seu Filho único Jesus se encarna. A ofensa que nós fizemos a Deus era infinita, pois Deus é infinito, né? Deus é infinito amor, infinita bondade, infinita misericórdia, todos os atributos bons vêm de Deus, porque Deus é o sumo bem. Então nós, ofendendo a Ele, nós precisamos de algo que infinitamente repare a Deus. E quem poderia ser assim, a não ser o próprio Deus encarnado, Deus feito homem, o Filho, que é Deus, mas que também é homem, que se encarnou pelo seio da Virgem Maria. Então, por sua infinita misericórdia, ele teve coragem de entregar o próprio Filho. E com a morte desse próprio Filho, né, com a morte desse Filho que é Jesus, nós fomos todos resgatados. Nós fomos resgatados pelo preço de sangue, o sangue do próprio Filho de Deus. No coração de Jesus, que era humano e divino, ali nós encontramos a misericórdia quando ele morre em holocausto pelos pecados do mundo inteiro, holocausto definitivo. Então, Jesus vem a este mundo, morre para os nossos pecados, mas para salvar, ele quis um jeito de salvar a humanidade, né? E o jeito foi instituir a igreja. Nós lemos no Evangelho de São Mateus, onde Jesus institui a igreja em São Pedro, sobre a liderança de São Pedro. E em Pentecostes, quando Jesus envia o Espírito Santo, a igreja é revelada ao mundo. Esta igreja que seria o próprio Cristo na história. Cristo está presente em cada um dos seus membros e Ele quer nos salvar, né? Então, por meio da igreja, Jesus quis dispensar as suas graças obtidas na cruz, sua morte de cruz e sua ressurreição. Essa igreja, é bom que se diga que é o próprio Cristo na história, é o próprio Cristo na terra. Quando nós vemos no início do Atos dos Apóstolos, né, onde Saulo ainda era um perseguidor dos primeiros cristãos, quando ele não se tinha convertido ainda, Jesus aparece para ele no caminho de Damasco e diz: Saulo, por que me persegues? Né, no momento da conversão dele. Mas não existia igreja, não existia, Jesus não estava ainda presente fisicamente aqui na terra, ele já tinha ascendido aos céus. Por que então ele diz: por que me persegues? Obviamente porque a igreja de Cristo, os membros da igreja são o Cristo na terra, não é? Então, este tempo, a partir da revelação da igreja ao mundo, a partir de Pentecostes, que a gente pode ler no Atos dos Apóstolos, os teólogos dão o nome de economia sacramental. A partir daí, Cristo estaria presente através da igreja e dispensaria suas graças obtidas por meio dos sacramentos. Então, o que são os sacramentos, enfim, né? Dizendo, os sacramentos são meios ordinários pelos quais Cristo nos comunica as graças que são necessárias à nossa salvação. Nossa salvação, isso. Eu pegarei aqui o catecismo para ler um parágrafo dele onde diz isso, melhor explicando, né? Está no parágrafo 1084. Sentado à direita do Pai e derramando o Espírito Santo em seu corpo, que é a Igreja, Cristo age agora pelos sacramentos instituídos por ele para comunicar sua graça. Os sacramentos são sinais sensíveis, palavras e ações acessíveis à nossa humanidade atual. Realizam eficazmente a graça que significam, em virtude da ação de Cristo pelo poder do Espírito Santo. Então, por meio dos sacramentos, nós recebemos as graças que Cristo obteve por sua morte de cruz. Então, quando Cristo se imolou, ele quis alguma forma de comunicar a nós essas graças.
Não é simplesmente que Cristo morreu, tá todo mundo salvo, eu, beleza, vou sair fazendo doideira por aí e tá tudo show de bola. Não, Cristo quis, evidentemente, alguma forma de comunicar, de trazer a nós essas graças obtidas na cruz, né? E esses meios foram esse meio são o meio dos sacramentos, do sacramento principal, da principal coisa sagrada que ele quis, né? Que foi a igreja. E dentro da igreja existem 7 sacramentos, que são as formas que Deus quis, ordinárias, que Cristo quis comunicar essas graças obtidas na cruz. Cristo morreu por muitos, né? Morreu por todos, né? Mas nós precisamos aplicar essa salvação à nossa vida, né? E como nós aplicamos? Imagine só, vou dar um exemplo aqui, que é uma coisa bem ralé mesmo, né? Mas é só para entender mesmo, né? Não é nada elaborado, muito elaborado, mas para entender que Cristo morreu, né, por todos, mas nós precisamos aplicar esta salvação à nossa vida. Imaginem só, um exemplo que eu vou dar de uma festa. Antes aqui em Cataguases, na cidade onde nós moramos, era muito comum ter algumas festas antes da pandemia, né? E essas festas, algumas festas eram festas gratuitas, né, de livre acesso, as pessoas podiam entrar. Mas, para as pessoas entrarem nessa festa, elas precisavam dar o seu nome na lista. Tinha uma listinha, as pessoas precisavam entrar em contato para dar o nome na lista. Se a pessoa chegasse na frente do lugar e não tivesse com o nome na lista, ela não entrava. A festa era gratuita, era para todo mundo, mas todo mundo que quisesse colocar seu nome na lista. Essa era a condição, simplesmente essa. Então, fazendo essa analogia de uma forma bem pobre, né, mas dá para a gente entender um pouco, Cristo morreu por todos, mas nós precisamos aplicar aquilo que Cristo obteve na cruz. E por meio de que se obtém? Pela fé na igreja e pela recepção dos sacramentos, pela fé de tudo aquilo que ele revelou, tendo ele como Senhor e aplicando por meio dos sacramentos. Então, Cristo, por meio dos sacramentos, continua entregando suas graças a nós. Não é uma coisa estática, muitas vezes as pessoas tendem a pensar dessa forma. Que Cristo morreu, para quem tem fé nele, e acabou, e é isso aí, tá todo mundo salvo, esse tipo de coisa assim. Não, a igreja nos ensina que não é uma coisa estática. As graças, os méritos que Cristo recebeu na cruz, continuam sendo derramando pela humanidade, por meio dos sacramentos, né, que são o próprio Cristo vivo. Então, por meio de quem nós recebemos estes sacramentos, né? Nós recebemos os sacramentos por meio de quem o próprio Cristo quis que fossem comunicadas essas graças, que são os apóstolos. É muito comum a gente ver que Cristo tinha os discípulos comuns, mas tinha alguns que eram separados. Nós claramente podemos ler isso na Bíblia, né? Por exemplo, quando ele morre, né, e ressuscita, ele aparece para alguns que estão fazendo a ceia, um cenáculo, né, um lugar específico, eles estavam lá ceando e Cristo aparece para eles ressuscitado. E a primeira coisa que Cristo faz é aparecer para eles ressuscitado e falar o quê? Soprou sobre eles, recebeu o Espírito Santo. A quem perdoares os pecados serão perdoados, a quem não perdoares serão retidos. Ou seja, deu uma ordem para eles, né? A ordem de que ouvissem as confissões das pessoas, perdoar os pecados, e a quem não perdoar, que seriam retidos. Então, Cristo deu essa ordem a eles, assim como na Santa Ceia, né? Ele instituiu a Eucaristia e disse para fazerem isso em memória dele, né? A gente vê isso todo dia na missa, quando tem missa. A gente repete essas palavras, o ministro, né, o sacerdote, repete essas palavras, foram as palavras de Cristo e o mandato dele. Então eu disse que os apóstolos receberam de Cristo, os 12 apóstolos em primeiro, né, receberam de Cristo essa designação. Mas os apóstolos morreram já, né, 2000 anos atrás praticamente, né, como que eles estariam vivos? Pois bem, aqui o Catecismo responde um pouco sobre isso. No número 1087. Dessa forma, Cristo ressuscitado, ao dar o Espírito Santo aos apóstolos, né, deu o Espírito Santo aos apóstolos, confia-lhes o poder de santificação. Eles tornam-se assim sinais sacramentais de Cristo.
Pelo poder do mesmo Espírito Santo, os apóstolos confiam este poder a seus sucessores. Essa é a sucessão apostólica. Estrutura toda a vida litúrgica da Igreja. Ela mesma é sacramental, transmitida pelo sacramento da ordem. Ou seja, Cristo instituiu ministros para que essas graças fossem obtidas por ele, derramadas ao longo da história, né, para aqueles que têm fé nele. E estes ministros, a princípio, eram os apóstolos, mas depois vieram gerações, né, para que continuasse isso, para que nunca se acabasse. Os apóstolos, né, os ministros de Cristo, eles tinham o poder de santificar o povo por meio dos sacramentos, né, que são a forma ordinária pela qual nós somos santificados, né, recebemos os méritos de Cristo, como eu já disse. Então eles precisavam de gente para continuar, e assim foi feito, né? Os bispos são os sucessores dos apóstolos. A gente vê uma relação na tradição da igreja, para citar um para vocês aqui, por exemplo, São Policarpo de Esmirna, que eu inclusive falei no meu outro vídeo, né? São Policarpo era bispo que foi ordenado por São João, o evangelista. Ou seja, a gente consegue ver claramente pela tradição, por documentos históricos, até que de muitas citações de quem foi, que bispo que foi sucessor de qual apóstolo. Muitas vezes a gente consegue encontrar isso. Às vezes não consegue encontrar documentado, mas por meio da tradição, como disse, é uma fonte da revelação também divina. Então, esses apóstolos, por meio de um outro sacramento chamado ordem, sacramento da ordem, eles continuaram o mandado de Cristo por meio da sucessão apostólica que nós conhecemos na igreja. Por isso são os católicos apostólicos romanos. E os bispos delegam pessoas para os ajudar, que são os presbíteros, né? E o sacramento da ordem tem 3 graus: o diaconato, o presbiterato e o episcopado. Episcopado, o bispo. Presbiterato, os padres, e diaconato, os diáconos, né? O bispo e o padre são sacerdotes, ou seja, eles podem oferecer o sacrifício da missa. Então, por meio disso se continua, né, aquilo que Cristo quis, né, que a igreja dispensasse suas graças obtidas na cruz durante o resto, né, da história humana. E é bom aqui falar para vocês também que nos sacramentos Deus está presente por meio do sacerdote, né? O sacerdote para nós é um símbolo de Cristo. Quando nós temos um padre na nossa paróquia, quando temos a graça, né, de ter um padre na nossa paróquia, ele é para nós o símbolo de Cristo. Nós devemos submeter-nos a ele como os apóstolos submeteram a Cristo, como o povo de Deus se submeteu ao próprio Deus. Assim, para nós, ele é sinal de Cristo. E quando ele está ministrando um sacramento, ele é o próprio Cristo, ele está em persona Christi. Por exemplo, durante a missa, quando ele vai ler uma leitura, o Evangelho, né, ele está em persona Christi, ele é o próprio Cristo que fala, aquilo é atualizado, é como se Cristo entrasse de novo na sinagoga e estivesse proclamando, né, pela própria voz de Cristo. Quando ele faz o momento da comunhão lá, é o próprio Cristo que está fazendo novamente aquilo. Então é como se nós estivéssemos novamente na Santa Ceia, né? O mistério é atualização. Ele não é só memória no sentido daquilo que é passado, mas que continua pelo tempo, até o fim dos tempos, até Cristo chegar. Então esse é o tempo que eles chamam de economia sacramental. Até a vinda de Cristo, nós estamos nesse regime da economia sacramental, onde o sacerdote, durante os sacramentos, né, é o próprio Cristo. Quando ele está na confissão também, né, quando ele está atendendo a gente no sacramento da penitência, ele é o próprio Cristo quem perdoa. Quando ele batiza, é o próprio Cristo quem está batizando. E isso é bom dizer que independe da dignidade do sacerdote. Ele recebeu este mandato de Cristo por meio da sucessão apostólica e isso independe da dignidade dele. Pode ser o sacerdote, às vezes, que não honra com aquilo a dignidade, né, que foi dada a ele. Pode ser que ele não honre com isso. Às vezes tem notícias de sacerdotes muito ruins, mas ele tem o poder. As mãos dele são ungidas para isso,
né? Então ele tem o poder, quando a gente vai confessar, vai receber a comunhão, a gente pode ter certeza que de fato o milagre do sacramento se operou, né? E porque não depende da dignidade dele. Para surtir efeito na nossa vida dos sacramentos, os frutos vão depender da nossa fé. Existem casos que os sacramentos são invalidados, mas isso também não compete aqui. É melhor que se tratem quando forem tratar especificamente dos sacramentos, né? Mas a gente pode ter certeza que nós precisamos receber os sacramentos com fé, para que surtem frutos na nossa vida, né? Para que cada vez mais a gente tire mais frutos dos sacramentos, como a Eucaristia, como a confissão, e por aí vai. Então, para a gente finalizar aqui, os sacramentos são 7 sacramentos, né? A saber, são divididos em 3 categorias. Iniciação, sacramentos da iniciação cristã, que são o batismo, a confirmação ou crisma, né? Tem esses 2 nomes. E a Eucaristia. Muita atenção na Eucaristia, pois ela é o centro de toda a vida eclesiástica. A Eucaristia é o sacramento dos sacramentos, é o próprio corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo, onde ele se faz presente conosco aqui na Terra, né? Então é o principal, é onde brota toda a vida da igreja. Então é o sacramento dos sacramentos, né? Esses sacramentos têm o poder de fortalecer a nossa fé e eles também exprimem a nossa fé, né? Então, os outros sacramentos são os sacramentos de cura, que são 2, o sacramento da penitência ou confissão e o sacramento da unção dos enfermos. E os sacramentos de ordem do serviço, né? Que são os sacramentos do serviço, que são a ordem e o matrimônio, né? Então a ordem foi aquele que eu já citei, né? E vocês vão saber mais sobre cada um deles nos próximos vídeos que os meninos irão fazer, né? Toda semana a gente pretende sair com um vídeo, se nada mudar, né? E então a gente vai estar instruindo vocês a respeito de cada um deles especificamente. Então eu acho que eu esgotei o tema. Claro que tem mais coisa para saber. Se vocês quiserem saber mais coisas, como eu disse, peguem o catecismo, né? No catecismo tem referências até mesmo bíblicas, de onde está os sacramentos na Bíblia aqui explicando, né? Então é muito bom que tenha, muito bom que estude, porque a gente possa viver a nossa fé, né? Viver da forma que Cristo quis, né? De que Cristo ensinou para os apóstolos e assim para os sucessores deles. Então é isso aí. Um bom dia, boa tarde ou boa noite para quem estiver me assistindo, né? E fiquem com Deus. Espero que vocês sigam, né, nessa série assistindo, para que nós possamos nos fortalecer e entender mais o motivo da nossa linda fé que Cristo nos revelou. Tá joia? Fiquem com Deus. Tchau, tchau.